Oi, pessoal, nós vamos falar hoje de um tema muito interessante que é sobre queimaduras. Aliás, um fato muito recorrente nesse período agora de festa junina, né, Sim. doutora Betânia? Queria apresentar a doutora Betânia, cirurgiã plástica aqui da Rede Mário Gatti. Bom dia, amigo, tudo bem? Eu sou médica do Departamento de Cirurgia Plástica aqui do Hospital Mário Gatti. Eu também sou preceptora da residência de cirurgia plástica, né? E hoje eu vou falar sobre queimaduras, porque assim, nós temos vários temas que a gente pode falar, que faz parte dos tratamentos que a gente faz na cirurgia plástica, como, por exemplo, retirada de tumores cutâneos, reconstrução após acidente, reconstrução mamária. Mas eu vou falar hoje justamente sobre queimaduras, para aproveitar o mês de junho, que é o mês laranja, em que é celebrado, né, no dia 6/6, né, o dia de conscientização e prevenção de queimaduras. A queimadura, ela causa muita dor e sofrimento ao paciente, e ela também pode ocasionar sequelas, tanto físicas como psicológicas ao paciente. Então, para vocês verem a dimensão que é o problema, né, eu vou dar alguns dados, né? Então, assim, mundialmente, anualmente, né, são tratados 1 milhão de pacientes que sofrem acidentes por queimadura. 1 milhão, é um Um número milhão. muito alto. Aqui no Brasil, né, anualmente, 150 mil pessoas são internadas por queimadura. Então, agora, nesse período de junho, né, agora que no Brasil está festejando até as festas juninas, nós temos que ter a nossa atenção redobrada para esse problema, devido, né, à formação de fogueiras, ao uso de fogos de Uhum. artifício. Então, esse problema tem que ser visto realmente. Doutora Betânia, quando a senhora fala de internação, não são essas queimaduras de dia a dia que as pessoas estão acostumadas, né? Não, São queimaduras não, são seríssimas, né? queimaduras Com envolvimento sérias. de grande parte da superfície corpórea, Isso, né? isso. Durante a explanação, eu vou falar sobre o que a gente interna, como que a gente visualiza isso, quando internar, quando fazer um acompanhamento ambulatorial. E dentro da casuística aqui da nossa região, do Brasil, quais são as principais causas de queimaduras? Como que ocorre a queimadura? A queimadura é quando tem o contato da superfície corporal a uma superfície do calor ou ao frio. Tá? Os principais agentes, né, de queimadura eles podem ser agentes físicos, químicos ou biológicos. Os agentes físicos, né, nós temos os térmicos, que são ocasionados por líquidos aquecidos, né, superfície aquecida, ou então uma chama direta, como é um caso de um incêndio, ou então de líquidos inflamáveis, principalmente o álcool. Tá? Dentro dos agentes físicos, nós também temos a radiação, que felizmente no nosso meio não é comum, mas que já aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, o acidente com Césio, né, que ocasionou as queimaduras, e também a elétrica, que pode ocorrer tanto em ambiente doméstico como também em ambiente de trabalho. E são geralmente queimaduras severas, queimam grandes proporções no paciente. Dos agentes químicos, nós temos tanto os produtos ácidos como os álcalis, que podem causar a queimadura. Geralmente, esse tipo de queimadura ocorre em ambiente de trabalho, né? E dos agentes biológicos, nós temos as águas-vivas e as taturanas, que são tão comuns aqui no nosso meio. Aqui no nosso hospital, a maioria dos casos que chegam com queimadura, o agente principal é o agente térmico, que são os líquidos aquecidos, superaquecidos, ou então com líquidos inflamáveis, principalmente a utilização de álcool. É interessante ver, então, que tem diversas causas, né? As pessoas vinculam muito queimadura a fogo, mas diversas outras causas que podem causar queimaduras, tanto no ambiente doméstico, como também no ambiente de trabalho, da importância do uso de EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Como é que a gente diferencia as queimaduras, né? E como tratá-las em relação a essa diferenciação? Então, assim, as queimaduras elas são divididas em graus, tá? Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A do primeiro grau, elas são queimaduras dolorosas, a área queimada é uma superfície seca,
e avermelhada. Então, o exemplo mais comum que a gente tem de queimadura de primeiro grau é a queimadura à exposição solar. Então, as pessoas vão para a piscina, vão para a praia, ficam o dia inteiro. No final do dia, elas começam a sentir dor no local, fica a pele avermelhada, né? Normalmente, esse tipo de queimadura, ela não necessita de um tratamento médico. As pessoas, elas ingerindo bastante líquido, utilizando o hidratante no local, normalmente essas queimaduras elas não vão deixar sequelas e só vai haver uma descamação do local em 5 a 7 dias. Tá? Na queimadura de segundo grau, o que diferencia, o que a gente tem como ponto principal da queimadura de segundo grau? A formação de bolhas. Então, é uma queimadura já também dolorosa, o local é úmido, com a formação de bolhas. Dentro da queimadura de segundo grau, a gente tem a queimadura de segundo grau superficial e profunda, porque nesse tipo de queimadura já atinge tanto a camada mais superficial da pele, que é a epiderme, e já uma parte da derme. Tá? Então, na queimadura de segundo grau superficial, ela necessita já tratamento médico com curativos locais, né? E ela tem uma tendência a cicatrizar em torno de umas 3 semanas e não deixa grandes sequelas. Assim, geralmente uma alteração de pigmentação no local. Já as queimaduras de terceiro grau profunda, ela já necessita de um tratamento médico mais intenso, necessita às vezes de levar ao centro cirúrgico para outro tipo de tratamento, não só o curativo. E se as pessoas elas não procuram assistência médica, a cicatrização vai demorar muito mais e podem deixar sequelas, como cicatrizes hipertróficas. Se acontecer em áreas de dobradura do corpo, pode levar a alterações de mobilização dessa área. As queimaduras de terceiro grau, essas são as mais profundas, elas atingem toda a camada da pele, atinge o tecido submucolar subcutâneo e pode atingir até osso, né? E como é que elas são diferenciadas? Elas não são dolorosas. Por quê? Porque o calor, ele destrói tanto a vascularização local, como também a inervação local. Elas são esbranquiçadas, secas e rígidas, né? E são as que, assim, se você não procurar atendimento médico, elas não vão cicatrizar. Por quê? Porque como os folículos pilosos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas daquele local foram lesionadas, não vai ter como ocorrer a epitelização. Então, necessita realmente de tratamento médico. Tá? É interessante falar que a mais grave é a que menos dói. É né? a que menos dói. Então... Além disso, né, de você ver o grau de queimadura, uma coisa importante no tratamento é a extensão da superfície queimada. Né? Então, numa emergência, como que eu vou saber quanto que da superfície está queimada? Nós temos a regra dos 9, que para cada região do corpo você tem um múltiplo de 9, ou então a utilização da palma da mão, da superfície da palma da mão do paciente. Né? Então, utilizando a superfície, contando os dedos, essa região ela corresponde a mais ou menos 1% da superfície. Então, se você utilizar, vai dar em torno, não é muito específico, mas em torno de qual a superfície. A porcentagem então, de superfície corporal queimada. E né? Isso vai influenciar o tratamento. Então, não é só o grau de queimadura, mas a quantidade de superfície corporal queimada. Outro fator muito importante quando a gente pensa em tratamento é saber aonde ocorreu essa queimadura. Foi em ambiente aberto? Foi em ambiente fechado? Por exemplo, no incêndio. Se ocorre dentro de um ambiente fechado, além da queimadura que você está vendo, ele pode ter queimadura da via aérea superior. E isso vai tanto alterar a parte do tratamento, como também a gente tem que pensar no grau de sequela e óbito que esse paciente pode vir a ter. Tá? Doutora Betânia, eu
como fui médico do SAMU por muitos anos, as pessoas imaginam que queimadura está restrita à pele, né? Não. Mas são vários fatores, né? Sim. A inflamação sistêmica, Sim. a desidratação, Sim, a inalação dos gases, né? a Não só disfunção dos gases, pulmonar. mas também do ar quente daquela região pode A própria influenciar. disfunção que isso vai gerar em outros órgãos, como coração, rins, né? Se o paciente já tem outras patologias associadas, se ele é diabético, hipertenso, isso também vai influenciar. Outra coisa que influencia é o agente que causa. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade, normalmente ela causa queimaduras gravíssimas e de profundidade muito maior do que outros agentes. Essa passagem da corrente elétrica pelos tecidos, né? Sim. Não é só no local onde ele sofreu, onde ele colocou o dedo e sofreu o choque, mas todo aquele arco que acontece, né, durante a passagem da eletricidade. Perfeito. Realmente uma lesão é um tipo de patologia muito complexa e grave, né? Em boa parte dos casos. Bom, então vamos lá. Por exemplo, tive um acidente de queimadura. O que eu não posso fazer, que as pessoas têm de costume, após um acidente desse? Tá, então a primeira coisa que você não pode fazer é colocar qualquer produto ali em cima da queimadura. Então, as pessoas costumam colocar pasta de dente, clara de ovo, farinha, café. Não utilizem nada em cima de uma queimadura, porque além de não ajudar o paciente, você está aumentando o risco de infecção, né? Então, se houve uma queimadura, leve o paciente a uma assistência médica adequada. Eu me lembro que minha avó sempre falava, queimou, passa manteiga em cima. Isso. E né? não ajudava nada. Não utilize nenhum produto, tá? E outra coisa, não fure as bolhas. O paciente queimou, traga ele para uma assistência médica, né? Que aí ele vai ser tratado adequadamente. Outro ponto importante, né? Quando tiver uma queimadura, é retirar todas as joias e bijuterias da vítima, né? Então, retire relógio, anel, brinco, cordão, tudo. Por quê? Porque a área queimada, ela vai edemaciar, ela vai inchar. E, por exemplo, um anel, nessa área, ele vai apertar a circulação e pode levar até a perda do membro. Então, essas duas coisas, lave bem, traga ele enrolado em um pano limpo e retire todas as bijuterias. Antes que enche, para depois não consegue, fica mais difícil tirar. Exatamente. Né? Ótimo. Muito interessante. Então, são coisas assim que até a população em geral é básico. Geralmente vai pensar em água fria, água corrente, né? Água corrente, tirar joias, só para reforçar joias, relógios, brincos, tudo que possa constringir, colocar num pano limpo, né? Pensar em cobertor, essas coisas ou não? Lençol, uma toalha limpa, Tá. enrola o membro, enrola a área da queimadura e traga o paciente. Tá, joia. Sabendo de tudo e após ter feito tudo isso, que tipo de atendimento eu devo procurar? Então, aqui na nossa região, né, temos aqui o Hospital Mário Gatti, que nós temos a equipe de cirurgia plástica. Ela trabalha 24 horas, de domingo a domingo. Né? Então, traga num hospital com um tratamento especializado como o nosso. Assim, mas eu moro distante, na minha região não tem um hospital. O que eu devo fazer? Procure uma assistência médica que você vai receber os primeiros socorros e de lá ele vai encaminhar a um hospital que tenha, né, de maior porte, que tenha um tratamento especializado. Ótimo. E quais cuidados eu devo ter para me prevenir, para que a queimadura não aconteça? Os mais importantes, assim. Tá. Então, se você pensar que a maioria dos casos de queimadura ocorre em ambiente doméstico e que a maioria das vítimas são crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos, as medidas preventivas que a gente deve tomar são básicas. Então, assim, primeira coisa é cozinha. Criança, ela não deve ficar circulando em cozinha na hora que a gente está preparando uma refeição. Então, nada de ficar com uma criança no colo enquanto você está mexendo no fogão, não deixar ela ficar circulando, brincando ali, porque ela pode chegar, tá o forno aceso, ela pode colocar as mãos. Então, primeira coisa. Segunda coisa, não deixe os cabos de panela voltados para fora do fogão. Tanto a criança ela pode puxar essa panela, como você também pode encostar nesse cabo.
cair a panela em cima de você com líquido aquecido, temos uma queimadura. Tá? Outra coisa, você sentiu um cheiro de gás no seu ambiente, no seu domicílio, chame uma assistência técnica para você evitar explosões. Né? Também, você tem criança em casa, evite usar toalhas de mesa muito longas. As crianças, elas puxam essa toalha e pode vir o líquido aquecido, causando queimaduras nela. Tampe todas as tomadas para evitar uma queimadura elétrica. Veja se não tem nenhum fio de escapado na sua casa. Né? Então, são medidas básicas. Outra coisa, agora a gente está tendo festa junina. Não acenda fogueiras e churrasqueiras com álcool. Nos supermercados existem lá na área de churrasqueira líquidos que são próprios para acender, né? Então não utilize o álcool. Guarde o álcool e fósforo, não deixe as crianças e adolescentes terem acesso a isso em casa. Outra coisa importantíssima, não deixe as crianças soltarem pipas próximos à rede elétrica. Então isso aí, eu acho que são medidas básicas e fáceis da gente prevenir uma queimadura. E que, infelizmente, nós ainda vemos com muita frequência, né? Isso. Crianças nas ruas, soltando pipas próximo à fiação elétrica, pessoas cozinhando sem esse devido cuidado das panelas, crianças com acesso ao álcool, né? Apesar que houve evolução da diminuição da concentração do álcool, mesmo assim esse acesso fácil, podendo causar queimaduras. E eu tenho uma história familiar, uma prima que se queimou toda a perna, né, com álcool, mexendo com fósforo e álcool, a família acabou não vendo e fica tudo isso que foi falado aqui, né, a sequela, o trauma físico, psicológico, né? E Bethânia, assim, qual a importância da especialidade da cirurgia plástica atuando nos pacientes queimados para o tratamento, para a recuperação desses pacientes? Tá. Então, os médicos, quando eles fazem a residência em cirurgia plástica, um dos temas que a gente abrange nessa residência é justamente o tratamento de paciente queimado. Então, quando ele se forma, ele é especialista em tratamento desse tipo. E além disso, não só o tratamento queimado, mas também a gente trata as sequelas que ocorrem, né, após o tratamento, né, e recuperação desses pacientes. Então, a importância da cirurgia plástica para o tratamento de queimados é essa. Além disso, em pacientes grandes queimados, como a gente vê em pacientes queimaduras elétricas, queimaduras por agente químico, né, esses pacientes, eles necessitam de um tratamento mais especializado, que a gente chama das UTQs, que são as unidades de tratamento de queimados. Então, além do cirurgião plástico ele ter a sua especialidade nisso, a gente também precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente precisa de uma equipe de enfermagem, a gente precisa do fisioterapeuta, do nutricionista, né? Do psicólogo também, para poder dar um tratamento como um todo para esse paciente. Ver que o tratamento é multidisciplinar e como a prevenção é importante, porque imagina o custo disso tudo para a sociedade, né? Para o paciente, para a família e para a sociedade, para manter toda essa cadeia de atendimento. Sendo que se nós pudéssemos prevenir esses casos, evitaríamos tudo isso logo no começo. Sim, né? Sim. Olha, e eu fico impressionado, porque a gente fala de cirurgia plástica, as pessoas pensam muito em estética, né? Sim. E não vem esse lado do trauma, dessa importância do atendimento rápido, em pronto-socorro, às vezes em conjunto já com as outras equipes, pacientes que vão para a UTI, ficam muito tempo na UTI. Sim. Então, é uma vertente da cirurgia plástica que muitas pessoas não conhecem e importantíssima para o tratamento de lesões que são tão frequentes. Sim, né? A cirurgia plástica, ela envolve não só a parte da estética, como a reconstrução. Aliás, a gente não deve nem dividir a cirurgia plástica nisso, a cirurgia plástica é um todo, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem seguinte, que todas as pessoas devem se conscientizar, né, que a queimadura, ela pode ser evitada com
com métodos simples, né? Então, a maioria das queimaduras, se você tomar medidas preventivas, você consegue evitar esse quadro, porque a queimadura, ela é um trauma que pode deixar sequelas importantes e pode levar o paciente ao óbito. Então, quando você pensa, qual é a melhor forma de tratar a queimadura? É a prevenção. Então, é isso que eu gostaria de deixar para todos. E com todas essas dicas aí, é só raciocinar em cima de tudo que a doutora Bethânia falou e prevenir essas ações. Tá certo. Muito Olha, obrigada. queria agradecer demais por esse bate-papo. Acho que muito esclarecedor para a população. Deixar o recado aqui da diferença que vocês fazem na rede Mário Gatti como especialidade, em todos, não só nas queimaduras, mas em outras patologias que envolvem a cirurgia plástica, e da importância dessa comunicação direta com a população. Tá, eu agradeço você ter chamado aqui, e é o que a gente fala, né? A gente trabalha muito em equipe, então, normalmente o paciente chega acidentado, a gente tem o pessoal da ortopedia, a gente tem o pessoal da bucomaxila, a gente tem o pessoal da vascular, tem a cirurgia geral e tem a cirurgia plástica envolvida. Isso. Então tá bom, Tá Bethânia, certo? muito obrigado, viu? Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.